Olá, meus amores, como é que vocês estão? Começando aí mais uma tiragem semanal. Ontem a gente viu lá no nosso Insta. Se vocês quiserem depois seguir, tem lá na nossa bio já o link direto. eh, que o que vai nos reger aí ao longo de mais 8 dias praticamente, nessa lua nova, é a carta armadilha. É uma carta que fala de recomeços, para além das armadilhas em si, né, então fala da oportunidade da gente fazer diferente, da oportunidade da gente, eh, pensar antes de agir, não agir as coisas não agir eh, de forma impulsiva, né, diante das situações e dos desafios que aparecem na nossa vida, porque realmente não faz nenhum sentido. Mas a sombra propriamente dessa terça-feira, vem a carta 29, a meretriz. E ela vem falando desse peso, da responsabilidade que a gente carrega de querer fazer tudo dar certo, custe o que custar. Então a gente precisa trabalhar até se esgotar, a gente precisa estar numa relação até se esgotar, a gente: "Ah, não é do jeito que eu quero, não é do jeito que eu imagino, a pessoa não está do jeito que eu quero, eu também saio fora". Eh, diante das nossas dos nossos desejos, nossos sonhos pessoais, e a gente dá aquela voltada para trás, né. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem uma linha tênue entre, eh, parar um pouco, pensar, ponderar e saber o que que a gente vai fazer com isso, se a melhor opção realmente é seguir pelo coração, pelo amor ou pela razão, ou se só estamos feridos, se só estamos machucados. E aí, para se proteger, a gente tenta controlar tudo, como se a vida, como se o próprio destino fosse um elemento, uma energia que dá para a gente controlar, e não dá, de verdade, não dá. A gente pode controlar as nossas atitudes, a gente pode pensar melhor, para agir melhor, para errar melhor, mas a gente não consegue controlar o destino. Então a gente precisa começar a influenciar o destino, acho que esse é o grande lance, né, e aí na luz vem a carta o cabaré. A gente precisa ser malicioso com a gente mesmo, com a nossa vida, né. Então se eu sempre, vou cedendo neste lugar, nesta situação, e sempre isso me faz mal, sempre me deixa em maus lençóis, eu sempre aceito um convite inapropriado, eu sempre acredito em promessas, eh, contraditórias, eu sempre crio fontes e vozes da minha cabeça de uma história sem querer escutar o outro lado, então eu preciso pensar melhor. Eu não posso deixar que as minhas feridas, os meus sentimentos, as minhas frustrações, os meus traumas, eh, influenciem em tudo, em todos os aspectos e todas as áreas da nossa vida. E não dá para agir assim, né. E é claro que a gente vai errar, e é claro que a gente, por vezes, vai seguir desse modo, de repente é ali um momento da gente tentar se defender, de tentar, né, colocar uma armadura na frente, mas não dá pra gente fazer isso a todo momento, em todas as situações, como muitos de nós vem fazendo há muito tempo. Porque é isso que a carta armadilha fala: "Ó, você tá por cima da carne seca e achando que tá tudo bem você fazer o que você quer, a hora que você quer, até aqui". Então, às vezes, a gente pensa que a gente pode brincar novamente com o destino e a gente que no final vira fantoche. Então a gente precisa estar muito esperto e muito atento a cada coisa que a gente faz, a cada lugar que a gente se coloca e a cada coisa que a gente cria na cabeça. Sem saber o outro lado, sem ao menos arriscar: "Ah, isso aqui não vai dar certo, então eu não arrisco. Ah, eu não vou conseguir esse emprego, então eu não mando currículo. Ah, esse amor não vai dar certo, então eu não tento, eu não pergunto, eu não faço absolutamente nada. Ai, essa amizade já deu errado, a gente não tá mais se falando, mas não dá uma oportunidade de conversar de novo e tentar fazer diferente". Lembra, a carta armadilha, recomeços, é fazer diferente, é criar uma nova rota. É isso que a gente precisa fazer. E a gente precisa estar atento o tempo todo a isso, mesmo. O que mais que eu gostaria de falar para vocês? Que eu deixo tudo anotadinho, né. Eh, para além do peso da responsabilidade, mas também vem uma grande força, uma centelha mesmo, assim,
de da gente realizar nossos sonhos logo, da gente correr atrás logo. "Ai, eu tenho trabalho para me preocupar, não tenho que me preocupar com outras coisas. Ai, eu vou fazer isso eu deixo para lá", e não vai funcionar. A luz, que é a carta do cabaré, ela tá falando o tempo todo de: "Não vai rolar". Os seus sentimentos, os seus desejos estarão à flor da pele. Os seus desejos, os seus sonhos vão pesar muito mais. E aí eu pergunto: será que não está na hora, então, da gente escutar um pouco mais o coração? E tentar ver saídas possíveis para a gente chegar lá? Caminhos possíveis para a gente poder, pelo menos, chegar o mais perto da linha de chegada, nem que a gente tenha que, ao longo do caminho, fazer várias e várias e várias rotas diferentes? É o que a gente precisa começar a questionar, é o que a gente precisa começar a pensar. Eh, de fato, assim, o amor vai ser o grande vilão dessa semana. Ele vem sendo, né, mas o amor, como eu digo, já expliquei para vocês, na sua magnitude, em tudo aquilo onde há amor, seja na nossa vocação, na nossa profissão, na nossa família, na nossa saúde, na nossa espiritualidade, no nosso amor mesmo de relações amorosas. Isso vai nos influenciar. E ele vai ser o vilão. Por que que ele vai ser o vilão, Ju? Porque ele toda hora vai colocar a gente à prova, de dizer: "É isso mesmo que você quer, então. Então tá bom, você tem certeza disso? Então tá, eu vou te dar mais essa chance, é isso mesmo que você quer? Não, então tá, olha, vou te avisar de novo, tem certeza?". Então o tempo todo a gente vai estar sendo questionado e forçado a tomar uma atitude. Mesmo, gente, que essa atitude não seja a melhor, mesmo que essa atitude não dê certo, mas a gente precisa escolher. E o principal, escolher pela gente. E parar de se condenar, porque o que a gente é hoje não dita, não condena o que a gente vai ser amanhã. O que eu sou hoje, essa, a Ju que vocês conhecem agora, ela não é a Ju de amanhã. Ela passou por uma experiência, ela passou por uma notícia, ela passou por um conhecimento a mais, por uma ferida que se abriu, uma ferida que se fechou, se cicatrizou. Então, a todo momento, a gente está em construção. Então, acreditar que a gente tem a síndrome da Gabriela, que a gente nunca vai mudar, porque a gente nasceu assim, vai ser sempre assim, Gabriela, não existe, não funciona. Então a gente precisa começar a colocar a mão na consciência e saber: isso que eu sou agora não vai determinar o que eu vou ser amanhã. Então eu posso melhorar todos os dias. Eu posso tentar ser melhor todos os dias. Eu posso fazer por mim e pelos meus sonhos, pelos meus desejos, pelos meus propósitos, todos os dias. E precisa ser custe o que custar, precisa ser, pisando em todo mundo, chutando o cachorro morto, passando por cima de tudo? Não, a gente não precisa. A gente pode agir com dignidade, a gente pode agir com honestidade, a gente pode agir com lealdade, mas a gente tem que tentar. E, gente, aquilo que eu sempre falo e eu aprendi, a lei da nossa vida é tentar, errar, tentar de novo e errar melhor. É assim que a gente leva a vida. Não tem outra maneira, não tem outro jeito. É só assim que a gente vai conseguir chegar a algum lugar, ou até mesmo conquistar aquilo que a gente anda dando checklist ali na nossa listinha de conquistas, tá bom? Então vamos estar atentos. Hoje, principalmente, que são essas energias que estão, mas ao longo da semana que a carta aí vai nos direcionar pelos próximos 8 dias. Tem um ditado que diz assim: "É é na lama que nascem as rosas mais fortes". E sempre piegas, né, sempre muito clichê falar essas coisas, mas eu acho que com a carta o reinado, se eu não me engano, é isso, o reinado, que vem trazendo na área de saúde e espiritualidade, ela vem falando sobre o nosso poder de decisão, do nosso poder de tentar fazer diferente. E entender que a linha de largada não é linha de chegada, de entender que a vida traz desafios mesmo, traz obstáculo mesmo, nos enfrenta e nos coloca diante do espelho
mesmo, ela não vai afrouxar, ela não tá aqui para ser legal, ela não é para ser a nossa amiga. A gente precisa ser nosso amigo, a gente precisa se olhar no espelho e saber o que a gente tem de qualidade e potencializar isso, e o que a gente tem de defeito e que a gente pode melhorar, que a gente pode aprimorar, que a gente pode fazer desse defeito tornar uma alternativa, tornar um caminho seguro, um caminho que a gente consiga conduzir melhor no nosso dia a dia, sabe. Então a gente precisa estar muito atento, eh, às nossas atitudes, porque a gente vai ser o vilão, né. O nossos desafios, os nossos enfrentamentos desses próximos dias vai ser com a gente, com o nosso sentimento, com os nossos sonhos, com os nossos desejos, com as nossas vaidades, com os nossos propósitos. A gente vai estar o tempo todo de frente disso, e a vida vai bater de frente. E aí o que a espiritualidade nos fala, de que assim, existe sim uma longa caminhada, existe sim um caminho que não vai ser fácil, mas você pode ter certeza que você chega lá, que não é o momento certo. Não, não é. Mas no caminho é que você vai achando, pegando as frutas, sabe, sentindo os resultados, recolhendo forças para você continuar seguindo. O que mais que eu gostaria de falar? Então, acima de tudo, gente, a gente precisa seguir em frente. Mesmo diante da dor, mesmo diante de percas, mesmo diante de falhas, a gente precisa seguir em frente, com um passo de cada vez, no tempo que a gente consegue, no tempo que a gente alcança, mas a gente pode chegar lá, certo? Combinado? Então tá bom, meus amores. Em trabalho e finanças, a gente vem com a carta O Ceifador. O ceifador, ele fala para a gente deixar tudo que nos adoece, deixar de lado as persistências que viram insistências, sem obstinação, para a gente encontrar novas rotas, novos lugares, novos métodos que nos cabe, que faz sentido. Tentar ficar dando murro em ponta de faca de algo que verdadeiramente você não está feliz, em um lugar que verdadeiramente não faz sentido nenhum para sua vida, não cabe mais. E por outro lado, também diz que erros e acertos vai existir sempre, em qualquer lugar que você estiver, em qualquer profissão que você estiver, em qualquer trabalho que você estiver, qualquer ocupação que você estiver. Erros e acertos faz parte do nosso dia a dia. A gente vai errar e vai acertar todos os dias. Não é um dia a gente erra e 10 a gente acerta ou vice-versa, não. Todos os dias a gente tem erros e acertos. E o que faz a diferença é como a gente vai conduzir isso. Então, hoje está errado, hoje eu errei, hoje não foi legal, hoje eu tive mais percas do que ganhos. O que eu posso fazer para melhorar? Eu acho que há muito tempo as cartas estão nos falando, né, de que sempre há possibilidade de aprendizado, sempre há possibilidade da gente fazer diferente, sempre há possibilidade da gente tentar de novo, sempre há possibilidade da gente fazer uma nova rota, quantas vezes forem necessárias. E a cada estrada a gente melhora essa rota. A cada passo que a gente dá, essa terra assenta e fica mais fácil para quando a gente voltar ou quando precisar voltar. Então, eu acho que a gente tem que parar um pouco de ficar se punindo, parar um pouco de ficar se menosprezando e tentar achar saídas práticas, objetivas, mas que elas não podem estar distantes dos nossos desejos, dos nossos sonhos e dos nossos propósitos. As nossas estratégias têm que estar coerente àquilo que a gente sente. Lembra que eu falei: "Olha, o verdadeiro vilão vai ser o amor"? É isso, a gente não pode confundir amor com desamor. A gente não pode confundir luz com sombra. Então se aquilo toca, se você está no lugar certo, no momento certo, mas as coisas estão dando errado,
você não está indo bem numa prova, você não está indo bem, de repente, em um projeto do trabalho, não está te dando o retorno que você tanto está depositando energia, tempo, dinheiro, então é preciso fazer rotas sábias, estratégicas, práticas, entendeu? Tal qual um ceifador, que nada mais é do que um lavrador. Ele sabe que erva daninha ele tem que cortar, ele sabe que outras plantas ele tem que colocar junto para não ter tanta praga, ele sabe quando ele tem que cortar uma flor que está inteira, mas já morreu, já está toda seca e se nega a isso. Então, ele sabe o que tem que fazer. E a gente também precisa aceitar que a gente sabe o que tem que ser feito. E o que tem que ser feito, tem que ser feito. Não adianta a gente enrolar, não adianta a gente ficar esperando o milagre. A gente tem que fazer aquilo que tem que ser feito, ainda que seja sacrifícios, ainda que seja situações que não nos agrade. A gente precisa fazer o que precisa ser feito. Simples assim. Amores e afins, trazendo aqui com a gente a carta 9 de copas. É muito engraçado como a gente consegue se perder em nós mesmos, né? Como a gente consegue criar paranoias, criar fantasias, criar problema. Como a gente sempre foge daquilo que nos desperta incômodo. Como a gente foge daquilo que não atinge o que a gente acredita que é certo. Como se só a nossa história, só a nossa verdade, só as nossas experiências são válidas. Como se só você sofresse. Como se só você, eh, nossa, sabe tudo sobre relações, sobre afeto, sobre vínculo. Gente, a gente precisa, tentar não se perder nas coisas, sabe. É como se a gente é aquele sabe aquele último gole antes do PT? Antes de perder a consciência. É isso que essa carta fala quando cai na área do amor. É como se a gente se perdesse, se embriagasse total e perdesse a noção de tudo. A gente fica sem discernimento, a gente fica sem sentido, a gente não vê direito, a gente não ouve direito, a gente não fala direito, a gente não sente direito, a gente não pisa num terreno seguro. O tempo todo a gente se coloca em armadilha, o tempo todo. E aí, em vez da história do beba com moderação, em vez de tomar o gole para a gente tomar coragem e ir adiante, a gente toma o gole para se embriagar e ficar perdido numa zona que sei lá o que que a gente imagina. Então, essa carta, ela veio falando que a gente precisa começar a tomar o gole da coragem, né? A coragem de se vincular, a coragem de tentar, de se arriscar. Só tem uma maneira da gente saber se as coisas podem dar certo ou podem dar errado, tentando. "Ai, mas eu já tive uma experiência assim". Ai, sei lá, você bebeu vinho. "Ai, eu não posso beber vinho, porque vinho me faz mal, eu passo mal e não sei o quê". Mas assim, naquela noite você bebeu 20 taças de vinho, você tá achando que uma taça de vinho de hoje vai fazer você ficar louco, dar PT? Não vai, gente. É tudo com moderação, a gente precisa medir, a gente precisa tentar aos poucos. Não é tudo ou nada. Não é desse jeito grande ou também não quero. Ai, não me compreende, então não serve para mim. Meu amor, e você está compreendendo o quê? Hum, você faz seus planos, você coloca seus sonhos, seus desejos, como você acredita em um relacionamento e como você quer que continue esse relacionamento para quem está, e tá tudo certo. Beleza, é isso mesmo que a gente tem que fazer, mas só vale a sua palavra, só o seu jeito importa. E é claro que não, porque não vai ser, ninguém vai atingir essa expectativa. Porque cada um tem sua experiência, cada um tem sua vivência, cada um tem suas feridas, seus traumas, suas conquistas, seus sonhos, e por aí vai. A gente pode ficar aqui falando horas, sabe? Então eu acho que é um momento da gente
Tomar cuidado com a armadilha da mente e do coração, tomar cuidado, nos lugares onde a gente se coloca de só desejo, de só superficial, de nada de encontros profundos, de nada de vínculo, nada. A gente só fica na nossa sombra, só trata tudo como uma grande noite maravilhosa, como um grande amor de verão, sabe assim? Não dá pra gente agir assim, dessa maneira, não dá mesmo. A gente precisa se reconectar, a gente precisa entender o que a gente quer. E tudo bem se dentro das opções, né, que você tem, dentro das opções que a vida está te mostrando, ou de repente nenhuma opção, não seja o melhor caminho e tá tudo bem, mas a gente precisa entender o porquê que não tá. É a minha energia? Eu não estou me dando a oportunidade? Eu não me abro para isso? O que que tá acontecendo? Realmente é o outro, é a vida ou sou eu? E mais uma vez, será que é porque você está ferido, ferida, e aí você não vai para frente? E aí o mundo é todo errado. Aí o mundo quer te machucar de novo. Aí o outro que chegou e de repente nem tem nada a ver com essa história, nem sabe dessa história, nem sabe o que você passou, é culpado? "Ai, porque eu sou assim, as coisas pra mim funcionam. É sim, sim, é desse jeito e pronto, acabou". Pra você talvez funcione verde, pra pessoa de repente funcione rosa, sabe. É hora da gente começar a colocar a mão na consciência de verdade. E vocês lembram que há 7 dias atrás, ao longo da semana passada, na verdade faz essas 2 últimas semanas, a gente tem falado do poder da nossa escolha, das nossas decisões, da gente poder fazer diferente, da gente tentar mudar o nosso destino, que vai reverberar aí pelos próximos 9 meses? Lembram-se? Bom, agora, nessa semana, o sagrado, o universo, os seus guias, as entidades, seus santos, seja lá quem for, vai começar a intervir. Ele vai começar: não é como você queria, não é mesmo? Deixa eu mudar essa rotinha aqui, deixa eu te mostrar uma outra coisinha aqui". E vai começar a mexer no destino mesmo, principalmente no setor amoroso. Vai intervir mesmo. E aí é que tá, qual vai ser a sua escolha? Porque uma coisa é certa, não vai ter possibilidade de esconder sentimento, não vai ter possibilidade, eh, de ficar com um sorrisinho falso. Não vai ter possibilidade, você vai cair na sua própria armadilha. Não é a armadilha do outro não, "Ai, estão todos contra mim. Ai, as pessoas têm inveja do meu relacionamento". Ai, meu amor, sério, entendeu? É isso que a gente tem para terça-feira. Família e afetos, com a carta A Semente. Eu vou primeiro ler um textinho, as anotações que eu fiz, que eu acho que faz muito sentido, e depois a gente vai conversando sobre isso. Eu acho que é a carta mais pesada dessa terça-feira. Então vamos lá. Tempo de reconstruir laços, corrigir o que parecia destruído, plantar uma nova semente, reinventar. Mais um voto de confiança que o destino está te dando. Então, o que você fará? Ou você vai ficar envoltos às suas armadilhas? Da criação das suas próprias histórias, de fontes e vozes que você não deu oportunidade nenhuma do outro dizer a sua própria versão, ou se defender se assim for preciso. Esta semana será decisiva para um novo começo, e você vai decidir se vai ou fica. E lembre-se, não escolher também é uma escolha. E aí a gente tem que começar a pensar do quanto a gente influencia na vida do outro, o quanto a gente afeta literalmente na vida do outro. E na nossa, consequentemente, e vice-versa, a gente vai fazendo essa praxis, né, essa troca. Então a gente precisa estar muito atento para a gente não cair naquilo que a gente acreditou até hoje.
O destino, né, o universo, Padilha em si, já que é do baralho dela que a gente lê, ela vem nos alertando e nos avisando do quanto as coisas estão para mudar. "Ó, vai mudar. Ó, escolhe direito. Ó, é isso mesmo que você quer? Tem certeza? Ó, vou intervir. Ó, agora é para te educar. Ó, agora" e a gente fica perdido, emaranhado e não faz nada. Não há possibilidade de não fazer nada, porque mesmo escolhendo não fazer nada, a gente está escolhendo. Então a gente precisa fazer manutenção dos nossos vínculos, dos nossos afetos. A gente precisa tentar fazer diferente. A gente precisa ser claro, a gente precisa ser afetuoso, a gente precisa ser amoroso, a gente precisa começar a tratar as pessoas de forma fraterna mesmo. Achar que tudo se resolve no soco, na agressividade, nas palavras malditas, não vai resolver. Nas mentiras, nas histórias inventadas, não vai resolver, porque assim, uma coisa é certa, a verdade vai vir. E a cada um que resolveu inventar, resolveu prejudicar o outro, vai vir. Vai demorar um pouco? Vai, né, a carta armadilha, mais a carta, cabaré, mais a carta meretriz, vamos dizer aí, dentro de um prazo aí dos nossos próximos 15, um mês, talvez demore. Talvez seja o suficiente, né, para quem mente cair fora, para quem inventou achar uma desculpa, mas a verdade vai vir. E aí o que eu pergunto é: você vai acreditar? Você vai cair no conto de quem sempre te machuca? Você vai sentir dó de quem nunca teve dó de você? Sabe? Uma vez eu escutei uma cantiga do marinheiro e ele cantava assim: "Eu não tenho pena de quem não tem dó de mim, eu não tenho pena de quem não tem dó de mim. Se a folha virou, eu também virei. Se a folha virou, eu também virei." E a gente não tem que mendigar afeto, a gente não tem que mendigar amor, a gente não precisa disso. A gente tem que estar em lugares e se propor a estar em lugares que a gente possa construir outros afetos, ou fortalecer os afetos que já são bons. Agora, o que não dá é para a gente acreditar nas mentiras só por comodismo. O que não dá é para a gente deixar as pessoas continuando influenciando nossa vida. Lembra que eu escrevi ontem lá no post, das pessoas que tentam dizer que a gente não é bom, que a gente não consegue chegar lá, sabe? E a gente esquece tudo isso, a gente apaga tudo isso e: "Ai, vamos tentar de novo. Ai", por comodismo, por medo de você errar, por medo de você fazer diferente, por medo de achar que perder essas relações, perder esses afetos, vai fazer você ficar sozinho jogado no mundo. E acredite, não, não funciona assim. E, já diria minha avó, antes só do que mal acompanhado, sabe? É isso que a gente precisa começar a aprender, certo, meus amores? Então a gente fica aqui com mais uma semana e eu vejo vocês até amanhã. Beijo.